Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse trabalho tem o intuito de me apresentar e também mostrar para vocês um pouco do que eu trabalho e também de apresentar para vocês um pouco de um trabalho que eu já apresentei na disciplina e de que fiquei devendo aqui para vocês, tá bom? Esse trabalho tem como título Fitoquímica de espécies de manguezais, tá? E nele eu vou focar um pouco mais nas espécies da família Rhizophyra, Rhizoforaceae, gênero Rhizophyra, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo da Costa Lima, sou bacharel em Biologia, em Ciências Biológicas, mestre em Morfotecnologia, tá bom? Como esse trabalho está dividido? Na primeira parte, bem brevemente, eu vou fazer uma introdução sobre o ecossistema de manguezal. Brevemente também vou falar sobre as zonas que as árvores de manguezais ocupam e em seguida vou falar sobre um artigo que eu trouxe para vocês que vai falar sobre as atividades bioquímicas, as atividades farmacêuticas também que a gente pode prospectar dessas plantas, né, de manguezais, ok? Do manguezal. Muito bem. Em seguida, gostaria já de mostrar para vocês sobre esse mapa, né, que ele traz a distribuição e algumas terminologias que a gente pode entender, que eu gostaria de apresentar para vocês aqui. Bem, o manguezal, gente, deixa eu só ligar a setinha aqui, caneta. O manguezal, o ecossistema do manguezal, ele se encontra basicamente entre os trópicos, certo? Então, ele é um ecossistema tropical. Portanto, os vegetais, certo, desse ecossistema também têm um habitat tropical, certo? São tropicais. Umas terminologias importantes é que a gente costuma falar dentro da academia que o ecossistema é o ecossistema manguezal, certo? Para não causar confusão, e popularmente chamado, as plantas são as plantas mangue, certo? Então as plantas a gente chama mangue, as plantas e o ecossistema manguezal. Contudo, há outros nomes que também nós podemos nomear o ecossistema, como também floresta de mangues, floresta de marés, florestas costeiras, pântanos de mangue, floresta de pântanos de maré, florestas tropicais oceânicas também a gente encontra na literatura essas outras terminologias, ok? Alguns ecossistemas, alguns serviços ecossistêmicos que o manguezal ele fornece. São diversos serviços ecossistêmicos que são encontrados na literatura. Dentre esses, há serviços diretos e indiretos. E eu trouxe bem descrito aqui para vocês, numa literatura inclusive recente, que a gente pode encontrar. Diretamente a gente pode encontrar como matéria bruta. A madeira pode ser uma matéria bruta que é retirada, inclusive, que o vegetal, né, a árvore é retirada e utilizada como cercado, né? Então a madeira é um material bruto utilizado para cercado, então tem um valor direto, certo? O próprio ecossistema tem um valor educacional, estético, educacional, então tem um valor direto. Então tem também oportunidades artísticas para artesanato também. Então tem valores diretos fornece valores diretos diversos esse ecossistema. Como valores indiretos são diversos, como o próprio ecossistema fornece. Então valores que a gente nem mesmo imagina
que esse ecossistema pode fornecer. Dentre eles, mitigação das mudanças climáticas, proteção contra enchentes, contra tempestades, aqui a gente encontra atenuação das ondas, ele também serve como berçário e habitat para peixes e outras espécies marinhas, dentre outras, né? E absorve, aqui vale salientar, absorve o CO2. E também contaminantes, ele serve como absorção, né, de contaminantes e desintoxicantes também. Então ele tem vários valores indiretos, né, vários usos indiretos. Então, quando a gente desmata, quando a gente deixa de conservar esse ecossistema importante, a gente perde todos esses valores que o ecossistema do manguezal nos fornece. Uma outra parte que eu gostaria de falar para vocês nesse slide aqui fala sobre a zonação de algumas espécies vegetais, que são essas zonações de acordo com a salinidade e as marés, certo? Essas espécies vegetais têm preferência, certo? De acordo com a adaptação dela, de acordo com a salinidade e de acordo com as cheias. Esse artigo aqui de 2011 trouxe que algumas espécies preferem estar mais próximo das marés, enquanto outras preferem estar mais próximo do continente, certo? E aqui vocês podem observar, por exemplo, que o acróstico, que é uma samambaia, pode preferir estar mais próximo do continente, estando tendo mais influência da maré cheia, enquanto que a avicênia, né, pode estar mais próximo da maré cheia, certo? Então tem esse gradiente de salinidade e de umidade. Então existe um gradiente de preferência das espécies vegetais. Então, é interessante, quando a gente for ao ecossistema do manguezal, observar esse gradiente também. E isso eu trago para vocês para que vocês observem que essa salinidade e essa variação de marés, ela também determina a distribuição dessas espécies, vegetais e animais também. Com isso eu trago esse artigo que foi publicado em 2009, que o título dele é Etnofarmacologia, Fitoquímica e Distribuição Global de Manguezais, uma revisão abrangente. Esse trabalho que foi escrito, né, por pesquisadores tanto da Universidade de Maurícios, né, tanto da Turquia quanto do Rio de Janeiro. Ele foi publicado em 2018, foi publicado em 2019. Também teve um pesquisador brasileiro, né? E ele tem como principal objetivo elaborar e promover uma visão geral sobre plantas de manguezal, trazendo tanta informação. Aqui a gente vê informações etnobotânicas, de distribuição global, taxonômica, etnofarmacológica, de perfis fitoquímicos, de atividade farmacológica e, claro, de plantas que são do manguezal, que são tradicionalmente usadas no ecossistema de manguezal, ou seja, de mangues. Ok? Como objetivos específicos foram diversos, certo? O primeiro são dados primários que tem como objetivo comparar espécies com tradição médica. Okay? O segundo, destacar os principais países que usam essas espécies de manguezal como remédio tradicional. O terceiro, comparar os tipos de extratos e partes da planta em ensaios na avaliação farmacológica de espécies. O quarto é destacar os principais compostos isolados de manguezais de mangues que são tradicionalmente usados. Perfeito, então esses foram os principais objetivos específicos. E de que forma foi feita essa revisão
qual foi a metodologia utilizada. Então, eles se utilizaram a literatura relevante foi coletada através de bases de dados científicos e outras fontes na internet. Então, foi feito através de uma busca nessas bases de dados relevantes, ou seja, eles pesquisaram palavras-chave, ok? Que foram essas daqui que estão escritas. Dentre as principais estão usos tradicionais, etnobotânica, etnofarmacologia, certo? Dentre essas daqui que a gente já conhece bem, a gente que é da academia conhece Google Acadêmico, PubMed, Science Direct, e houve também buscas manuais em livros, também em coleções, e além do inglês foram também incluídos outras línguas, certo? Que eram de domínio dos autores. Por serem turcos, né, entre outras, e indianos também foram incluídos outras línguas. Algumas coisas importantes que os autores trouxeram no trabalho foram algumas terminologias, né? Como a gente falou, aquelas do manguezal e do mangue, eles quiseram referenciar algumas terminologias importantes, né? Principalmente o seguinte, que o mangue ele é um arbusto pequeno, né? Que ele cresce em águas salobras e salgadas e lamacentas, né? Salobra basicamente é a mistura da água salgada do mar com a doce do rio, certo? Então esse gradiente, essa mistura pode diferir, né? Quanto mais salgada, quer dizer que tem um grau maior de mistura do mar, e quanto um pouco mais doce, pode ser que tenha uma mistura maior da água do rio. E contudo, né, essa definição, que talvez eu mostre mais à frente, não é bem determinada na literatura. O que se tem é que eles têm estruturas, como a gente fala aqui, que são determinantes para suplantar a salinidade, né? Dentre elas, estruturas de radiculares, né? Como os rizóforos, e raízes aéreas, também, ou pneumatóforos. Uma coisa que é importante a gente falar também é que eles falam também, os autores, que os manguezais são compreendidos de maneira taxonômica, né? 16 famílias, dentro dessas 16 famílias há 24 gêneros e 84 espécies, distribuídos entre eles, né, de maneira virtual, a mangues vermelhos e mangues associados, né? Mangues verdadeiros e mangues associados. Há características, né, que também de maneira virtual são divididas em mangues vermelhos, mangues pretos e mangues vermelhos, mangues pretos e mangues brancos. E eles os autores usam características morfológicas para dividirem esses mangues, né? E aí a gente traz o seguinte: o mangue vermelho, certo, que estão aqui nesse grupo, a Rhizophrora mucronata e a Rhizophrora mangue, eles têm frutos, né, muito brilhantes, talvez um fruto verde em ambos os lados, e também uma folha também verde em ambos os lados. As raízes são rizóforas, né, que caracteriza bem esse grupo da Rhizophrora. E as raízes são rizóforas, né? E também tem esse formato de arco. E também os frutos têm o formato de charuto, que é o que a gente chama de canetinha, né? Já falando da morfologia externa do mangue preto, eles falam o seguinte, que as folhas são menos brilhantes, ou seja, mais opacas, tendem a ser pontuda,
e tem a cor cinza, e na superfície abaxial tem essa coloração cinza. Já as raízes do mangue preto, né, não são rizóforos, e sim pneumatóforos, e são semelhantes a lápis. Tem um geotropismo negativo, ou seja, crescem contra a gravidade, e os frutos eles têm o formato de gota d'água, ou também chamados de lágrima, certo? O mangue branco, que tem como único representante a Laguncularia racemosa, tem tem a folha brilhante, e ela é brilhante em ambos os lados, tanto na face abaxial quanto adaxial. Ele não traz um relato sobre as raízes, mas fala que o fruto é menor em tamanho comparado com os outros mangues. Ok, então é importante a gente falar que há uma característica morfológica que a gente pode encontrar quando a gente desbrava esse ambiente de manguezal. Ok, então no próximo slide agora eu quero falar um pouco com vocês sobre a família Rhizoforaceae. A família Rhizoforaceae, que a gente chama a família dos manguezais, é uma família bem representativa, né? Todas as famílias do manguezal, todas as famílias de mangue, né, que têm representantes no mangue, elas estão presentes dentro da ordem Malpighiales, certo? E elas compõem 16 famílias, sendo que a família Rhizoforaceae ela é a família dominante, certo? Dentro da família Rhizoforaceae, 24 espécies, certo? O total de 24 espécies, 4 gêneros, os 4 gêneros estão, os dominantes são a Bruguera, Seriópolis, Candélia e Rhizophyra. Esses 4 gêneros dominantes são os que estão presentes no manguezal. Então, são esses os que têm ocorrência no manguezal. Esses que a gente chama de árvores de mangues. Okay? Então, são esses, o Bruguera, Seriópolis e Candélia e Rhizophyra, que estão presentes no mangue. Ou seja, esses 4 gêneros que têm 24 espécies que são ocorrentes no manguezal. Então, quando a gente fala que eles têm várias estruturas que podem suplantar, a gente fala de tanto estruturas pode suplantar a salinidade do solo, quando eu falei daquela mistura, né, de água salobra com a água do mar. A gente fala de estruturas principalmente na superfície da folha, né, que podem secretar podem ter glândulas de sal para secretar o sal, mas existem também estruturas de raiz que podem filtrar a água do sal. E falando do jeitão que eu trouxe aqui, a árvore da família Rhizophyra, eles têm basicamente esse jeitão. Eles têm essas raízes, né, que eu tinha falado, o rizóforo. Eles têm o fruto, né, que são chamadas também de canetinhas, e também as glândulas de sal, como eu já havia falado, eles têm basicamente essa estrutura da morfologia externa, né? As raízes com formato de guarda-chuva, o fruto neste formato e basicamente glândulas de sal, que secretam sal no ambiente hipersalino. E, claro, são halófitas, né? Toleram sal. Uma coisa importante de falar.
Nesse ecossistema, eles desenvolvem essas adaptações ao sal, né? Mas outras plantas que toleram o sal, eles podem, né, como eu já havia falado, desenvolver outras adaptações anatômicas similares, né? Como glândulas de sal ou outras, né, similares em outras regiões da folha ou também nas raízes. Então é importante salientar isso. Falando mais a fundo do gênero Rhizophyra, a gente trouxe aqui algumas características morfológicas desse gênero. Aqui existem outros representantes, não só a Rhizophyra mangli, que é o que ocorre aqui na costa brasileira, mas existem algumas estruturas que a gente pode diferenciar alguns representantes da Rhizophyra dos demais. Por exemplo, no ápice foliar do representante de cima aí do primeiro à esquerda, há, por exemplo, o ápice rombudo da folha, e é característico de todos os manguezais vermelhos, como a gente tinha mostrado. Já ela é representante, por exemplo, da Rhizophyra samoensis, que ela ocorre na ilha de Fiji. Já nessa aqui à esquerda ainda, embaixo da folha, essa é a flor da Rhizophyra racemosa. Ela tem as pétalas mais planas, certo? E ela é ligeiramente peluda. E tem também lóbulos de cálice rígido e ereto e não reflexo. Já aqui, como a seta mostra, a gente tem uma roseta frondosa de Rhizophyra mangli. E ela é bem parecida com a Rhizophyra samoensis. Já aqui a gente tem um fruto também da Rhizophyra mangli, e ela também é bem parecida com a Rhizophyra samoensis. E aqui também eu queria mostrar a Rhizophyra, o fruto da Rhizophyra mangli e também o propágulo da Rhizophyra mangli e o propágulo da Rhizophyra racemosa. O que ocorre com a diferença entre os dois é que aqui a gente tem um propágulo muito mais calibroso e mais amarronzado, quanto na Rhizophyra racemosa a gente tem um propágulo mais fino, né? Enquanto menos calibroso e um pouco mais esverdeado, certo? Quando comparado com a Rhizophyra mangli. O artigo também traz que, quando avaliada a espécie da Rhizophyra, o extrato, né, da Rhizophyra apiculata da região da Índia, né, de algumas localidades da região da Índia, extrato retirado da planta inteira e da casca, da medicina tradicional foi avaliado que pode prevenir várias patologias, como colites, doenças inflamatórias, verminoses, diarreia, náusea e até vômito também. A Rhizophyra maculata, esse extrato pode ser utilizado para diversas doenças. E há diversos estudos, inclusive da Índia, de próprio Maurícios, região onde o trabalho foi escrito, da Indonésia, da China, do Japão, da Tailândia, e foram utilizadas diversas partes da planta, como a planta por inteiro, a folha, né, a raiz, a casca, a folha também mais uma vez, o pecíolo, e há diversos usos, como diarreia apareceu mais de uma vez, constipação, dores, né, como angina, elefantíase e disenteria também, entre outros. Não só essas plantas, como a Rhizophyra conjugata, racemosa, Rhizophyra mangli, foram relatados usos na Índia, na Nigéria, e com a Rhizophyra conjugata foram utilizadas
Foi utilizada a casca para prevenir a diabetes, assim como com a Rhizophylla mangli, foi utilizada a casca e a folha para prevenir a diabetes também. A Rhizophylla racemosa foi utilizada na Nigéria, foi utilizada a folha para prevenir a dor de dente e a dismenorreia. Para isso foram feitas algumas validações, certo? E nesses trabalhos de validações, com a Rhizophylla mucronata, com a Rhizophylla mangli, foram feitos alguns trabalhos com o extrato da casca, certo? E através de um extrato aquoso. E nesses extratos aquosos, principalmente aqui, com um estudo antiocirogênico e também com um estudo antioxidante, foi percebido que houve atividade através dessas dosagens. Também com o estudo antioxidante foi percebido aqui que houve atividade através dessa dosagem. Né? Através dessa dosagem percebeu-se um decréscimo significativo. Também com a folha foi feito um estudo de atividade antioxidante, né? 3 estudos aqui para ser específico, e foi percebido atividade também. Não só com a Rhizophylla mangli, né? Mas com a Rhizophylla racemosa percebeu-se atividade através do estudo da dose letal com extrato metanólico, né? Também observou-se atividade através do estudo in vitro de anticolinesterase, com diversos tipos de extrato, né? Com extrato hexânico, o extrato de etilacetato, também também com esses mesmos tipos de extrato, mas com outra parte da planta também. Com isso, foi possível observar que para tipos de extratos diferentes para tipos de testes diferentes, foram possíveis observar uma preferência do tipo de atividade a ser testada. Por exemplo, a maioria dos tipos de testes de ensaios in vitro foram ensaios antioxidantes, seguidos por ensaios antimicrobianos. Assim, foi observado nesse trabalho de revisão. Já os ensaios em vivo, a maioria foram antidiabéticos. Foram ensaios de atividade antidiabética, como a gente pode observar aqui em laranja, ensaios in vitro, antioxidante e antimicrobiano, seguidos em verde, aqui o antidiabético um pouco maior que os demais, anti-inflamatório e antinociceptivo. Falando um pouco mais da fitoquímica das espécies de manguezal, a gente pode observar aqui que é já referenciado na literatura que há 200 metabólitos, 200 compostos secundários já referenciados, sendo eles bioativos nas espécies de manguezais, ou seja, há 200 compostos bioativos já relatados nas espécies vegetais de manguezais. Dentre esses aqui a gente traz alguns já isolados, e a gente traz aqui a importância na literatura dos que são em potencial os mais comuns, certo? Os mais comumente que são citados são esses daqui, e dentre os mais citados há os terpenoides e os taninos, certo? E o trabalho também traz que é relatado que as plantas cultivadas ao longo de áreas costeiras são conhecidas como potenciais recursos para drogas anticâncer. Então,
há um potencial riquíssimo de bioprospecção nessas áreas costeiras e que precisam ser conservadas. E caso a gente, volto a salientar, caso a gente não preserve, não conserve essas áreas, e claro, não use de maneira consciente, a gente, claro, iria perder todo esse potencial biotecnológico que está presente nessa região, certo? Nesse ecossistema. Então é preciso, claro, de maneira consciente, saber utilizar, saber usufruir desse ecossistema que, claro, de maneira rica tem a nos oferecer uma grande riqueza. E a literatura também traz uma referência bastante rica. Claro que a Bruguera sexâmbula, planta também do manguezal, mostrou atividade anticâncer para o câncer de pulmão, ou seja, o Lewis sarcoma, o câncer de pulmão, e também o sarcoma 180. E ele mostrou atividade através do extrato da casca também, que foi através do extrato com o extrato aquoso livre de tanino, certo? E esse extrato foi produzido, né? E ele continha tanto alcaloides, brugina, tropina e também seus ácidos estéricos. Não só o extrato da Bruguera sexâmbula, mas também o extrato da Rhizophragma também mostrou potencial atividade para carcinomas, melanomas e linfomas. E vale salientar que na nossa costa brasileira, costa nordestina e pernambucana, a Rhizophragma é presente essa espécie vegetal aqui. Falando um pouco mais da atividade e da fitoquímica, para ser mais objetivo, da Rhizophragma, a casca e a folha da Rhizophragma foi observado nesse trabalho que contém taninos e triterpenos. A folha também foi observado que contém na sua folha classes como flavonoides, glicosídeos, quercetina, mirisertina e algumas outras classes. No seu córtex foi encontrado em extrato etanólico alguns outros constituintes, como cinconaína, 1A, e alguns outros que eu vou definir, que eu vou apresentar suas classes moleculares em diante. E na sua raiz, através do extrato etanólico, foram encontrados diterpeno e benzaldeído, que eu vou apresentar a seguir. Essas foram as classes, alguns constituintes, que aqui a gente tem a cinconaína 1A, cinconaína 1B, catequina, lionisídio, nudiposídio, esteviol, manol, janol e aqui um representante de benzaldeído. Também na Rhizophragma foram encontrados tanto no fruto quanto na folha representantes de taninos e esteroides. No pecíolo e no galho também foram encontrados no extrato bruto representantes de flavonoides acetilados, assim como no pecíolo também e no galho foram encontrados derivados de flavonoides, que eu vou apresentar as estruturas moleculares deles a seguir. Nas folhas e nas raízes também foram encontrados inositoses e esteroides, assim como taninos, saponinas e terpenos e flavonoides que não foram identificados suas estruturas moleculares dos constituintes. Das que foram encontrados nos constituintes da Rhizophora stylosa, eu apresentei aqui em seguida como uma epicatequina,
uma F-zelequina, 5-conaína 1B, protocianidina, B2, epicatequina mais uma vez, uma representante da epicatequina mais uma vez, e a outra epicatequina um pouco mais complexa. E como conclusão desse estudo, essa revisão fornece uma cobertura um pouco mais extensa sobre quando comparada com outros trabalhos de revisão. Por quê? Ela traz uma revisão um pouco mais abrangente, pois traz descobertas tanto de âmbito da ecologia, de âmbitos fisiológicos das plantas de manguezais, da distribuição geológica, da taxonomia, de aspectos morfológicos também, de aspectos etnofarmacológicos, farmacológicos, da atividade farmacológica e também de avaliações fitoquímicas. E com isso ela torna-se mais completa, e mais abrangente, ok? Agradeço a paciência de vocês e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me seguir na minha página no Facebook, na minha página no Instagram, no meu perfil no Instagram e também na minha página no LinkedIn. Vocês têm também aqui meu contato, vocês podem me chamar no WhatsApp e também no meu e-mail, tá bom? Meu nome é Gustavo da Costa Lima e muito obrigado a todos vocês.